Olá, qual a qualidade do alimento que chega na sua mesa? Quando você consome esse alimento, você está reproduzindo que tipo de relação com quem produziu, com você que compra? Ou seja, que relação social acontece aí e que relação que se estabelece e que é reproduzida com o meio ambiente? Você já parou para pensar sobre isso? Que modos de produção existem no campo e na cidade para que esse alimento chegue até você? O projeto Vozes de Gaia quer ouvir mulheres que se relacionam, produzem, comercializam e pensam, pesquisam sobre o alimento que chega até nós. São cosmovisões sobre a agroecologia, a agrofloresta, numa perspectiva da inclusão e da saúde, feita por mulheres que se relacionam com a terra, seja produzindo, seja pensando-a de uma maneira solidária e harmônica. Mas também de denúncia, de denunciar tudo aquilo que a gente tinha conseguido, que a gente estava perdendo. Mas também de proposição de dizer que modelo de sociedade nós, Margaridas, desejamos. Nós, mulheres do campo, da floresta e das águas, queremos para o nosso país. Olá, nós estamos aqui com Maria José Moraes Costa, mais conhecida como Mazé Moraes. Ela é muito jovem, tem 37 anos, é casada e mãe de um filho e também é natural de Batalha, Piauí. Ela é agricultora familiar, em regime de parceria com seus pais. E ela trabalha numa área de 1,5 hectare e produz lá feijão, milho, mandioca e também tem pequenos animais na propriedade. É uma trajetória muito bonita que se vincula à participação em organizações comunitárias, como a Pastoral da Juventude, associações cooperativas e no movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, o MSTTR, que começou a atuar em 2000. Eu queria que você comentasse um pouquinho quem são as Margaridas. As Margaridas, né? Quem são as Margaridas? São as mulheres trabalhadoras rurais do campo, da floresta, das águas, né? Que marcham, né? E que tecem aí suas experiências, suas histórias, suas trajetórias comuns de vida e de luta, né? Quando a gente surgiu no espaço público, as Margaridas se reafirmaram como trabalhadoras rurais, né? A partir da marcha de 2017, passaram a se nomear Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas. Eu estou colocando, inclusive, alguns elementos que está aqui também no nosso próprio caderno. Então, assim, as Margaridas são as mulheres do campo, da floresta e das águas que lutam cada vez mais por vida digna, por democracia, por justiça, pelos direitos, por igualdade, luta contra todas as formas de violência, né? E é isso, são essas mulheres que estão aí, mulheres camponesas, somos nós, mulheres do campo, da floresta e das águas, que estamos aí na luta. E você poderia comentar um pouquinho sobre essa marcha? A Marcha das Margaridas, Lara, é uma ampla, né, a ação estratégica das mulheres do campo, da floresta e das águas para, de certa forma, conseguir, né, conquistar a visibilidade, né, o reconhecimento social, político e cidadão, né, e cidadania plena, né? A marcha se constrói a partir de um plano processo de formativo no campo, de debate político, de mobilização, de desenvolvimento, né? Pelas mulheres, desde as suas comunidades, dos seus municípios, até chegar em Brasília. Então, a marcha ela é coordenada pela CONTAG, que é a Confederação de Agricultores, de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, mas que também, né, por 27 federações, e também que
compõe, né, o nosso conjunto do movimento sindical, 27 federações, quase 4.000 sindicatos, né, e que também ela se constrói com várias parcerias, né? A gente tem também parceria com movimentos feministas e de mulheres trabalhadoras, centrais sindicais, organizações internacionais. Então, a Marcha das Margaridas, ela tem esse conjunto, ela se constitui dessa forma. Elas são a base do movimento em defesa da democracia e da soberania nacional. Com seus chapéus de palha, sua força e coragem, elas resistem pelo nosso direito à terra, água, agroecologia. Desde o ano 2000, a cada 4 anos, camponesas de todos os estados marcham inspiradas pela história de Margarida Maria Alves, liderança assassinada por defender os direitos de trabalhadoras e trabalhadores rurais. A Marcha das Margaridas é a maior ação de mulheres da América Latina e leva à capital federal as propostas e os quereres de quem produz comida sem veneno para a nossa população. Elas estão chamando você para participar dessa luta que une muitas bandeiras em um só movimento. É pela vida das mulheres. A Marcha das Margaridas, desde os anos 2000, que foi construída, né, a primeira marcha. Nos anos 80, as mulheres, como eu tinha dito antes, a luta das mulheres pela sindicalização, pela previdência, né, pelo direito ao reconhecimento enquanto trabalhadora rural, mas também a luta das mulheres nesse período por aí, mas na década de 90, a luta das mulheres já foi para dentro do movimento sindical, no sentido de criar, né, as mulheres já estavam ali sindicalizadas, mas começaram a criar comissão, seminário, mas mesmo assim, nesse período, as mulheres percebiam que nesse período, apesar da luta delas, elas ainda não eram reconhecidas e tão poucos valorizadas dentro do movimento sindical. A gente tinha um movimento sindical ainda muito masculinizado, com muitos homens. Então, as mulheres começaram a pensar, no final da década dos anos 1998 para 2000, já dizer, a gente precisa fazer alguma coisa que possa dar visibilidade a essa potência que as mulheres têm. Nesse período, né, o próprio movimento sindical, alguns homens, alguns nem todos, mas alguns já diziam, essas mulheres são loucas, aonde é que vão botar 20 mil mulheres aqui em Brasília, tal, porque está vindo o momento daquele período que a gente está de um governo neoliberalista, um período da fome, da pobreza, da miséria, da violência sexista. E assim, como chegar em Brasília num período desse, de tanta dificuldade para as companheiras nos anos 2000? Mas as mulheres disseram, a gente vai vir. Foi muito simbólico porque as mulheres marcharam naquele período de forma muito simbólica, com as panelas vazias na cabeça, simbolizando a fome, com as cruzes nas mãos, simbolizando a violência, né, porque eram muitas companheiras, né, sendo violentadas, feminicídio, a morte, enfim. E também, naquelas alas, também haveria a ala das flores, que dizia que era a resistência que as mulheres estavam ali, que estava forte. E aí elas vieram aqui, nesse período, não entregaram nenhuma pauta para o governo, naquele período era o governo do FHC, mas as mulheres voltaram, né, comendo a farofa, né, a rapadura, de volta, compartilhando uma com as outras, e voltaram dizendo, a gente precisa voltar aqui em Brasília. E ela contribuiu muito para que no ano de 2003 a gente já tivesse um governo da esquerda, e que foi o primeiro ano do mandato do governo, né, do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2003, as mulheres já voltaram aqui em Brasília já com uma pauta, já dizendo qual que era os anseios, desejos, a luta, o que as mulheres precisavam lá no campo, na floresta e nas aulas. Em 2000, a gente veio com 20 mil mulheres. Em 2003, a gente chegou aqui em Brasília já com 40 mil mulheres. E a gente foi crescendo, a gente foi florescendo, a gente foi crescendo, a gente foi dizendo, precisamos cada vez mais. E em 2007, a gente já veio aqui com 70 mil mulheres. Então, em 2011, foi quando a gente disse que vinha em Brasília com 100 mil mulheres. Nós tínhamos uma mulher no poder, então viemos, trouxeram, acho que talvez foi uma das marchas que a gente teve mais conquista. Foi na marcha de 2011.
Boa tarde, Margarida. Boa tarde, minhas queridas Margaridas de todo o Brasil. Em 2015, a gente também reafirmamos aqui 100 mil mulheres, mas já num contexto totalmente desafiador para a gente. Já se anunciava nesse período que o Brasil ia passar por um golpe, né? Já havia aqui em Brasília, as mulheres já vinham gritar aqui nas plenárias dos ministérios, já dizendo que não ia ter golpe, fora Cunha. Então, assim, foi um momento muito desafiador que a gente estava vivendo, também de violência, sobretudo com a presidenta, né, de violência das mulheres. Então, aqui a gente veio a Brasília reafirmar, dizermos que estávamos juntas, mas foi já em 2016, já aconteceu o golpe na primeira mulher presidenta da República, e daí para cá, companheiros, temos sofrido os retrocessos, né, das políticas, dos programas, das políticas sociais, das políticas públicas que ao longo desses anos a gente havia conquistado. A gente se perguntava como é que a gente vai realizar de novo a Marcha das Margaridas em Brasília, trazendo um tema que é essencial, que é a agroecologia, com todos esses retrocessos, com medo, que a violência cada vez mais crescendo, o conservadorismo no nosso país. Como é que a gente vai construir? Como é que a gente vai em Brasília? E o medo era real que a gente estava passando no nosso país. Mas mesmo assim, a gente começou essa construção no início de 2017. Começamos a construir e pensar. E uma das primeiras coisas que a gente começou a falar sobre a construção foi pensar: a gente precisa nos desafiar a ter mais organizações parceiras dentro da Marcha das Margaridas. Vamos buscar mais organizações parceiras. Foi quando a gente trouxe mais outras organizações parceiras. A gente disse: a gente tem que pensar qual é o caráter da Marcha das Margaridas desse ano. E o caráter não poderia ser diferente de que um caráter de resistência, né? Um caráter de denúncia, mas ao mesmo tempo de proposição. Um caráter de resistência, que a gente estava resistindo todos esses retrocessos que a gente estava vivendo. Mas também de denúncia, de denunciar tudo aquilo que a gente tinha conseguido, que a gente estava perdendo. Mas também de proposição, de dizer que modelo de sociedade nós, Margaridas, desejamos. Nós, mulheres do campo, da floresta e das águas, queremos para o nosso país. A primeira coisa, que além do caráter, antes dos eixos que a gente definiu, foi a questão do lema da Marcha das Margaridas. E o lema foi horas sentadas na cadeira para poder discutir com várias companheiras, organizações, para poder definir qual era, nesse momento, nesse cenário que a gente está vivendo, mas que lema que a gente poderia estar discutindo, que contemplasse, que desse, né, esse olhar para essa dimensão grande que a gente está vivendo. Foi quando a gente disse: o lema da Marcha das Margaridas tem que ser Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade, livre de violência. Que abrangia e que a gente conseguisse ver não só as Margaridas do campo, da floresta e das águas, mas as Margaridas da cidade, mas outras organizações que não eram somente organizações feministas, mas outras organizações parceiras que conseguiu apoiar e conseguiu se enxergar nesse lema. Seremos milhares levando a sua voz. Nos ajude a fazer a nossa marcha mais forte, segura e com a paz que todas nós merecemos. Continuaremos denunciando os ataques que a população brasileira, em especial as mulheres, vem sofrendo. Nós não vamos nos calar. A gente entendia que não tinha como negociar com um governo que não está nem aí para as mulheres, para as questões de gênero. Então, como é que a gente ia negociar com um governo que não estava nem aí para as mulheres? Foi quando a gente disse: a gente vai construir, a partir desse processo de formação, de escuta das mulheres na base, a gente vai construir uma plataforma política que diga que modelo de sociedade as Margaridas defendem. E foi nisso que a gente construiu. A Marcha das Margaridas construiu, né, uma plataforma política que também está aqui, a plataforma política muito importante, que aqui está dizendo qual é o modelo de sociedade que nós, Margaridas, defendemos e que a gente lutamos ao longo desses anos. O primeiro caderno trouxe o lema Margaridas na Luta, que trouxe um lema, mas que também traz nele por democracia com igualdade, fortalecimento e participação política das mulheres, porque a gente ia trabalhar e entrar no ano eleitoral. Então, para a gente também era fundamental trazer essa participação política das mulheres.
O nosso segundo caderno, ele traz um tema muito importante. Aliás, ele traz 2 temas muito importantes no segundo caderno, que é pela autodeterminação dos nossos povos com soberania alimentar e energética, pela proteção e conservação da sociobiodiversidade, acesso aos bens comuns. Esses eixos têm ou não a ver com as nossas vidas? É claro que tem a ver tudo com a nossa vida. E o terceiro caderno, que também traz 2 temas fundamentais, qual é um dos que a gente está dialogando agora, que é por autonomia econômica, trabalho e renda, e por terra, água e agroecologia. E o quarto caderno nosso, que a gente, assim, por que, Mazé, que vocês fizeram desse jeito? É porque isso facilita as nossas companheiras lá da roça, lá da comunidade, a compreender e estudar o processo de formação da Marcha das Margaridas. O nosso quarto caderno traz 2 temas fundamentais, que é por uma vida livre de todas as formas de violência, sem racismo e sem sexismo, e pela autonomia e liberdade das mulheres sobre o seu corpo e sua sexualidade. O nosso quinto caderno, ele traz, por saúde pública em defesa do SUS, que é uma luta permanente com a importância do SUS na nossa vida, e por a Previdência e Assistência Social Pública Universal e Solidária. Esse é o nosso quinto caderno, que também é importante para nós. E nosso último caderno, que é o sexto caderno, ele traz também 2 temas fundamentais, que é por uma educação não sexista, antirracista e pelo direito à educação do campo. Uma das conquistas importantes nossa da Marcha das Margaridas foi a questão do acesso à terra, à documentação das mulheres trabalhadoras rurais. Isso foi fundamental. O apoio à produção das mulheres na agricultura familiar, a partir de seus quintais produtivos, da questão agroecológica, a titulação conjunta, para a gente foi uma conquista muito importante ter o direito de ter o nosso nome no documento da terra, a criação do Pronaf Mulher, que é a ampliação da participação das mulheres no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ou a criação do Programa de Apoio à Organização Produtiva das Mulheres, a criação e implementação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o PRONAPO. Essa foi fundamental para nós, companheiras. Essa conquista foi muito importante. E aí também em relação à saúde, implementação de projetos de formação a multiplicadoras, essas só são algumas conquistas, a criação de coordenadoria de educação do campo no MEC. Em relação à violência contra as mulheres, a campanha nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo da Floresta das Águas foi fundamental. As unidades, 54 unidades móveis, a criação de fórum estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres. Enfim, aqui há algumas conquistas, mas a gente teve várias que também está aqui nesse caderno, conquista que ao longo desses anos a gente conquistou. Quando eu me lembro assim da marcha, eu me lembro em cima daquele carro de som, quando a gente olhava aquele mar de margaridas, de todas as idades, de todas as raças, etnias, de todos os tamanhos, vamos dizer assim, de todas as cores, trazendo os seus cantos, as suas palavras de desordens. Isso, quando eu via isso, sabe, Lara, me fez sentir o quanto vale a pena a nossa luta. O quanto vale a pena nós lutarmos, apesar do desafio que a gente vive. O quanto vale a pena a gente lutar. O quanto foi difícil construir a Marcha das Margaridas 2019. Sem nenhum recurso, sem nenhum apoio de governo nenhum, mas com a cara e a coragem das mulheres do campo da floresta. Então, ver tudo aquilo me fez sentir que vale muito a pena a nossa luta. Assim, eu me emociono muito porque eu fico realmente feliz de fazer parte dessa história e saber que as mulheres sem recurso nenhum, com a cara e a coragem, só com ajuda, contando com o apoio financeiro de doação individual, com rifa, com bingos, com livros de ouro. Só com isso, para acolher aquela quantidade de mulheres aqui em Brasília, com alimentação, para garantir a alimentação e hospedagem. Era certo que nós tínhamos medo de vir aqui, mas que a gente conseguiu vencer esse medo e viemos aqui.
A gente demonstrou para a sociedade como fazer política. A gente entrou naqueles ministérios ali, nas esplanadas dos ministérios, né, naquele chão quente, naquele asfalto quente, mostrando, ecoando a nossa voz, não para entregar uma pauta, mas para dizer para a sociedade que a gente tinha construído uma plataforma política e que as mulheres estavam ali, que as mulheres não iam desistir. Foi lindo quando a gente conseguiu nos encontrar, a unidade das mulheres trabalhadoras rurais, agricultoras familiares do campo da Floresta das Águas, mostrou a unidade nossa junto com as mulheres indígenas. Foi emocionante aquela marcha, né? A junção daquela marcha. Então, assim, tudo isso, a construção da marcha, foi, então, assim, quem veio aqui em Brasília, quem conseguiu participar, quem sentiu, voltou com um pouquinho. A marcha foi um pouquinho da marcha em cada uma das companheiras que vieram e companheiros também que se somaram e que acreditam na luta das mulheres nos seus municípios. Então, isso me fez sentir o quanto vale a pena lutar e o que a gente precisa continuar a estarmos juntas. Até 2000, companheiras, a gente não sabia ainda muito o que eram as políticas públicas. O que era ter condições de produzir, condições de ter uma renda. Era difícil para a gente. E de lá para cá a gente conseguiu, através da Marcha das Margaridas, várias conquistas importantes. E que, infelizmente, a gente está perdendo todas essas políticas. E isso nos emociona. Então, por isso que a gente diz que foi uma marcha da resistência, porque foi uma marcha que a gente tem que lutar, a gente tem que resistir. A gente tem que resistir para continuar na luta, sabe? Mas é isso, é um pouco isso, eu queria só trazer porque é muito forte isso e a gente continua acreditando e nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar marchando para que todas nós sejamos livres. Não faz muito tempo, seu moço, nas terras da Paraíba, viveu uma mulher de fibra, Margarida se chamou. E um patrão com a bala tentou calar sua fala e o sonho dela espalhou. Já faz muito tempo, seu moço, que em riba desse chão, que em toda a nossa nação, o pobre é pra lá e pra cá. Lavrador faz, mas não come, e a miséria é sobrenome do povo desse lugar. E quando na carne da gente mordia a opressão, Margarida erguia a mão, seu grito era nosso clamor. E quando na carne da gente mordia a opressão, Margarida erguia a mão, seu grito era nosso clamor. Daqui a algum tempo, seu moço, se a gente não se cuidar, se o pobre não se ajuntar, tubarão engole a alegria. Pois o jeito é treinar o braço pra desatar esse laço que amarra a flor do dia. E quando na roça da gente brilhar as espigas, vai ter festa e nas cantigas Margarida vai viver. E quando na praça e na rua florir Margarida, vai ser bonito de ver, vai ser bonito de ver, vai ser bonito de ver.